Então, seguinte, ó, o que eu ia falar pra você? Porque, ó, eu vou botar esse fone aqui, mas eu peguei da Paulinha, cadê? Ah, moleque, a gente tá na mesma sintonia, cara. Ó, Ela é rainha da Shein, do Mercado Livre. Ela compra essas fotos daí. tem aquele cara que eu sigo no Instagram, o Franklin, que ele faz isso, né? Fingindo que tá dando uma entrevista, um depoimento pra algo que tá acontecendo. Ele fala, poxa, eu não aguento mais. Toda hora eu tenho que buscar uma encomenda que chega da minha esposa. E ele vai lá e ele fala assim, cara, eu acho que ela é famosa na China, de tanto de coisa que estão mandando de lá pra ela. Meu irmão, todo dia chega alguma coisa aqui, velho. Todo dia chega uma coisa aqui em casa. Todo E dia. tem que ter planejamento, né? Porque, cara, Oi? demora, né? Não. Não, tô falando aqui de outra coisa. Querida. Foi falar, você falou o nome dela, pô. Né, veio me entregar o negócio do fone, tô brincando. Ela é super proativa. Não, que ela ouviu eu falando do fone, ela deve ter pensado que deve ter dado algum problema no fone, ela trouxe outro pra mim. Isso que é esposa, Nossa. rapaz. Isso que é esposa. É, exatamente, é isso aí. Ó. Boas decisões, né? Tomando decisão irreversível aí, ó. Bem tomado. É, Bora, ajuda demais. Muito bom. bora, Muito bora. bom! Aqui, ó. Rony! Love you. O Rony, ele. Falei com ele, ele falou que tá vendo a agenda pra aceitar o convite pra vir aí. Hein? Quero ver. Aí, ó, a gente vai até jogar no início essa dica. Porque essa dica é pra você que tá assistindo a gente. É pra você. Então, vamos jogar até no início, que você tem que ficar até o fim. Você tem que ouvir isso. De verdade. Porque essa frase, ela vai traduzir tudo que a gente falou e você pode fazer amanhã se você quiser. Fala, galera! Bem-vindos e bem-vindas novamente ao podcast Mentalidade Ambidestra. Como sempre, vocês já me conhecem. Não vou me apresentar agora, vou apresentar daqui a pouquinho. Mas estamos aqui novamente para falar sobre temas interessantes. Trouxemos mais um artigo sensacional, vocês vão adorar. Que são temas voltados para liderança, para gestão, para carreira, mas sempre com aquele tom descontraído, mas ao mesmo tempo sério, profundo. E esse episódio não vai ser diferente. Então, agora sim me apresentando, vocês já me conhecem, Henrique Takemoto, empresário, empreendedor, casado e futuro pai. Agora eu falei alto e em bom tom para não ter mais VAR. Então, na última você brincou comigo, você perdeu. Mas passa a bola aí para você. Não, calma, eu perdi não. É porque o Yuri puxa seu saco. Ele colocou lá você de outro episódio falando. Olha, fala, pessoal. Perdedor. E aí, como é que vocês estão? Estamos de volta. Hoje, Takemoto, antes de eu falar sobre o artigo ou me apresentar também, pessoal, já deixa o likezinho aqui embaixo, é muito importante pra gente. Já compartilha isso com alguém que vocês gostam. Os nossos vídeos, inclusive, viu, Takemoto, tem sido muito compartilhado. E em ambientes corporativos e até individualmente. Já tem amigos meus dizendo, cara, isso que vocês falaram nesse episódio eu precisei mandar para alguém, porque ele precisava ouvir isso, tal pessoa tá passando por tal momento. Pessoal, compartilha, porque vocês fazem parte disso aqui, vocês fazem parte dessa conversa. E quando vocês compartilham, vocês mostram que a gente tem relevância para vocês. Então sigam, ativa o sininho, mostra pro YouTube que isso é relevante para você e a gente vai ganhando mais espaço para poder criar coisas ainda melhores, né, Takemoto? Pô, a gente deu até prêmio, Vitão, no último, cara. É verdade. Fala do prêmio aí pra galera. Pelo amor de Deus, a galera vacilou. Bom, pessoal, olha aí, rapaz, o que é isso? A gente sorteou aí 1 hora de mentoria para quantas pessoas fizessem lá o passo a passo que a gente falou, né? Tem que assistir o episódio para saber o que foi. E uma única pessoa cumpriu esse passo a passo, né, Takemoto? E galera vacila. O nosso amigo que ganhou, nem do Brasil é um ouvinte nosso, um web espectador lá dos Estados Unidos que está acompanhando a gente. Pois é. Não, mas a galera vacila, sabe por quê? A galera faz quase tudo. Esquece detalhezinho, sacou? Não vai lá, atenção. vota, mas aí não escreve. Aí o outro vai lá, manda comentário, mas não vota. Aí é difícil, né? A gente faz a nossa parte, né, velho? Tipo, não dá pra fazer tudo pra galera, né? E escutem até o final, porque pode ser que
nesse episódio, a gente sorteia algum no próximo. Pode ser que aqui a gente está sempre chamando vocês para poder participar com a gente. Pessoal, vocês já me conhecem também, Vitor, líder, executivo, mentor de carreira, especialista em autoliderança, e hoje, Takemoto, trouxe um artigo diferente do que a gente costuma trazer, das fontes que a gente costuma trazer. E uma coisa que eu queria deixar para o pessoal aqui, as fontes que a gente traz é muito importante, além dos artigos, porque a gente sempre traz artigos de algumas fontes que não se limita àquele artigo. Então, sigam as fontes, vocês vão ver que a gente está trazendo conteúdo de fato de qualidade. Eu e o Takemoto, durante a nossa carreira toda, nós fizemos essa curadoria. A gente não vai pesquisar no Google, não. A gente acompanha esses blogs, esses artigos por anos a fio. A gente já testou a qualidade, pessoal. Então a gente já é um quality assurance aqui. Então vão para a fonte, se inscrevam na newsletter do pessoal lá. A gente não está ganhando nada com isso, não. Mas a gente sabe que é importante. E hoje nós estamos trazendo um cara que eu adoro, Takemoto, muito pouco conhecido no Brasil. Eu amo esse cara, cito ele no meu livro direto. E ele é um compilador de artigos científicos para provar itens de sucesso. Então, você vai no blog dele, Eric Barker, o nome dele, e ele junta um monte de artigos científicos para explicar algumas coisas que a gente conhece sobre sucesso. O livro dele, inclusive, ele desmente algumas coisas que a gente acredita que é preciso para o sucesso. E aqui no artigo é a mesma coisa. O artigo hoje a gente trouxe é do Eric Barker, nós vamos deixar o link aqui, e ele fala sobre, olha só que legal, como Davi ganhou de Golias. Saiba ser estratégico e atingir seus objetivos. Cara, o tema central desse artigo é estratégia. Ele começa dizendo assim, estratégia parece que é algo reservado aos deuses do Olimpo, aos grandes executivos. Estratégia é algo que começa a ser algo subliminar, que ninguém consegue explicar direito. E aí ele fala, eu vou desmistificar isso com base em ciência, com base em artigos, e nós vamos discutir hoje aqui como de fato atingir seus objetivos com estratégia. Vou te mostrar que estratégia ela tem início, meio e fim, e ela é prática. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Boa, cara. Pô, esse tema é muito legal. E olha, eu não tinha lido tantos artigos dele. Adorei, velho. Adorei pelo jeito que ele fala sobre, assim, a simplicidade daquilo que ele coloca, porque, eu fiz eu fiz especialização em estratégia no meu MBA executivo. E, desde 2016 eu me aprofundo pra caramba em estratégia, cara. Estudo, técnica, método, frames e conheço empresas que, né, são muito boas, outras que tem cases de insucesso que a gente aprende também. E ele trouxe aqui, cara, todos os tópicos, só que de uma maneira muito de boa, cara. E Davi e Golias, né, como sendo ali a narrativa por detrás. Mas eu achei sensacional, porque é muito aquilo, cara. E ele trouxe no início, uma coisa que eu achei sensacional. Porque ele fala o seguinte, que é o que você trouxe, né? Tipo, quando você fala sobre estratégia, parece uma parada subjetiva, né? Somente os deuses do Olimpo que tem. É uma coisa vaga. Ele fala, pior é quando a galera começa a falar de estratégia de vida. Aí, tipo, o negócio fica pior ainda, porque a maioria das pessoas nem estratégia tem. E fica aquela coisa super, cara, super nada a ver com nada. E a galera chama isso de estratégia, né? Mas, cara, eu achei sensacional até pela forma como ele começa, né? Como é que ele começou? Vamos abrir aqui as portas. Excelente. Você sabe, né, Takemoto, que eu, quando vou falar de alguma coisa de autoliderança, quando a gente foi falar de propósito, nos episódios lá que a gente falou sobre voz executiva e outros que a gente sempre citou propósito, né, liderança de propósito, se tem uma coisa que eu gosto é quando algo é muito difícil de definir, porque é amplo demais, é profundo demais, é começar com o que não é. Quando você define o que não é, você se aproxima muito mais do que é, mesmo que você ainda não tenha a definição do que é, mas sai eliminando o que não é. E o que eu achei legal nesse artigo é isso, é que ele começa exatamente, eu vou falar sobre estratégia, mas antes de tudo, vamos fazer aqui um bloco dizendo o que estratégia não é. Ponto, aí ele começa. Cara, e aí ele já começa falando assim, estratégia não é frase motivacional, subjetiva, que o pessoal coloca na cabeça. Estratégia não é também somente frase de objetivo. Estratégia não é meta. E ele começa a listar o que não é estratégia. Estratégia não é algo fofinho.
E aí nós vamos passar por esses pontos aqui do que não é estratégia, que eu acho legal. Que o primeiro que ele põe é: estratégia não é fluff. Cara, não é algo fluff, não é algo bom, bonitinho, motivacional, essas coisas superficiais. E eu gosto de uma chamada que ele põe lá, pessoas que falam assim: a minha estratégia de vida é que eu vou viver a minha vida da melhor maneira possível. Não, isso não é estratégia. Ele deixa bem claro. Ele tem outra, não, do cliente também é sensacional. Ele falou assim: a nossa estratégia fundamental é centrada no cliente. Aí ele manda depois: o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer nada. Então esse fluff que ele fala não quer dizer que não pode ser motivacional no sentido inspiracional, talvez, né? Mas, tipo, tem que ter sentido, tá ligado? Ficar com essas frases do tipo: ô, Vitão, sua estratégia é viver a melhor vida que você pode viver. Cara, isso é pra nada. Isso aí não é uma estratégia. Eu achei sensacional, porque, cara, a galera trata como. Eu acho que a questão da própria estratégia é um assunto, cara, que a galera trata de uma maneira errada, a maioria das pessoas. Elas confundem objetivo com estratégia, essas questões de frases motivacionais com estratégia. Mas, enfim, antes da gente entrar no que é, vamos falar de mais uns aí que ele trouxe também no artigo dele. Tá. A pessoa confunde lema com estratégia. Eu tenho um lema de vida, logo isso será a minha estratégia. E não, galera, estratégia, ela é inclusive todo o pano de fundo. Se vocês ouviram o último episódio, vamos deixar o card aqui, que a gente fala sobre, a gente explica sobre o que é gerenciamento. A gente começa conversando o que é gerenciamento pra gente. A estratégia é o pano de fundo para esse gerenciamento. A estratégia, ela é uma estrutura, ela é um framework e ela precisa ter, ela também, assim como o gerenciamento, né, que anda nos trilhos da estratégia, ela é multidimensional. Ela envolve ela é muito ampla, várias pessoas, vários assuntos. E uma das coisas que ele põe e que eu lembrei na hora, do viés do otimismo. Ele fala, cara, outra falha do que o pessoal acha que é estratégia, né? Não abordar os desafios. Não, de fato, mapear os obstáculos. Você tira isso da frente e começa a só sonhar. Só sonhar, sem de fato tentar pôr no seu trajeto desse sonho a realidade do caminho. Então, quando você tira isso e começa a tornar tudo muito ideal, sonhador demais, sem de fato mapear ameaça, sabe, análise SWOT, isso não é estratégia. Perfeito. E estratégia também não é algo sem direcionamento, né? Conectando aí ao seu ponto que você trouxe. Porque se você tá executando a sua estratégia para algo que não vai te alcançar o que você espera, você tá fazendo errado. Então, estratégia, ela precisa ter um direcionamento. Senão, ela não é Perfeito. O final, né? A estratégia por estratégia, ela não é o fim. Estratégia é o meio. Mais uma vez, a gente trazendo para cá. Ela é o meio para alcançar algo. Só que o algo é o fim. A estratégia por si só não é o fim nela mesma. Então, de novo, né? Se você está caminhando para o lado contrário ao que você deveria, você vai caminhar eternamente e não vai chegar nunca. Perfeito, cara. É isso. Eu sempre falo, né, que uma das maiores definições de estratégia, uma das melhores que eu gosto é a do Robert Greene, daquele livro, 33 Estratégias de Guerra. Eu sempre cito aqui. Bom que o pessoal vai gravando. E ele diz que estratégia é uma forma de você se posicionar e se relacionar com o mundo ao seu redor de uma maneira que você tenha sempre margem de manobra. Você nunca fica encurralado ou sem opções. Se em algum momento você tomar uma decisão, você se posicionar na vida de um jeito que você fica encurralado, você não tem alternativa e fica ali sem conseguir sair, a sua estratégia falhou. Você não tem uma boa estratégia. E isso tem tudo a ver com a confusão que você falou. Muita gente confundindo meta com estratégia. Tem gente que define uma lista de metas, Takemoto. Você que é o especialista em estratégia, né, cara? Muito mais do que eu. Cara, tem gente que faz isso. Eu já vi empresas, inclusive, tá? Empresas grandes, não é empresa pequena, não. Que tem listas de metas. E aí quebra as metas em ações, e esse Excel com listas de metas e cada meta quebrada em ação, eles chamam de planilha estratégica. Olha, aqui está a nossa estratégia. Cara, isso é uma estratégia? Não. Já respondo aqui de bate pronto, não. E se você quiser botar a pessoa que diz que é para conversar comigo, eu converso. Cara, a gente traz ela. Objetivos, iniciativas estratégicas são como. A gente falou isso também em episódios passados, né?
Agora, por que que você quer esse objetivo? Né? Ou melhor, por que que você quer essa iniciativa? Então, o porquê, que aí vem propósito e assim por diante, está muito mais conectado com a estratégia do que um monte de iniciativa listada numa planilha e com Isso. datas e tudo mais. Isso não é estratégia. Que Meta legal, também cara. não é, cara. Bacana. Meta também não é estratégia no sentido até mais amplo da palavra. Então, você precisa ter consciência da diferença de um para o outro, né? Você brinca que os seus amigos te enchem o saco, né? Quando você traz a questão de conceito. Mas, poxa, se você É, não sabe conceito, cara, você vai discutir coisas erradas. Você precisa ter conceito, pô, isso. tá ligado? Exatamente. Quando você nomeia corretamente as coisas, você usa corretamente as coisas. Exato. Senão, você vira uma criança que não sabe o que significa as coisas e começa a querer comer macarrão com a faca. Começa a querer cortar o pão com a colher. Por quê? Porque, cara, você não entendeu o conceito das coisas. Entendeu? Então, deixar de ser criança é sempre entender cada vez mais o conceito, nomear corretamente, para que você possa usar corretamente. Estratégia é isso aí. Perfeito. Por isso que qualquer coisa que eu particularmente eu vou me aprofundar, a primeira coisa que eu vou estudar é conceito, cara. Conceito, fundamento, princípios. Porque, velho, se você não entende, sabe, essa base, o resto, cara, você pode estar levantando um monte de informação na sua cabeça que não fazem conexão com a base do que foi feito. E as coisas começam a ser Tá. deturpadas por causa disso. As pessoas não vão na E base. nessa. Não vão na base. Inclusive esse. Nossa, eu tô dando spoiler do nosso livro, mas a gente cita isso no livro. Tem um cara aí muito famoso que a gente cita no nosso livro, que a gente vai falar muito sobre ele, que ele usa um princípio de pensamento que a gente explica lá no nosso livro, que é exatamente o que você está falando. E na base dos assuntos, entendeu a base, o conceito dos assuntos principais para que você possa se desenvolver ali. Boa, boa. Mas, ó, conectando, tá? Pra fechar essa questão dos objetivos. Mas também, estratégia não é ficar fazendo objetivo nada a ver com nada, né? Tipo, mal formulado, Perfeito. por exemplo. Isso não é estratégia. Você precisa criar algo que seja grande, que enderece alguma coisa realmente relevante e que, pô, seja alcançável. Senão, você não está conseguindo minimamente atender a definição de estratégia, né? Perfeito. Perfeito. Cara, uma das coisas que eu acho que ajuda nisso, que você falou de cuidado com esses objetivos malucos, né? De fato, ao invés de colocar objetivos somente em números, é escrever um objetivo completo. Começando do porquê que você falou. Por que eu estou fazendo isso? Nós estamos fazendo isso, para isso. Como nós faremos? Faremos assim, assim, assado. Para alcançar o quê? Para alcançar o número tal. Porque quando eu coloco só o número, eu perco toda essa questão por trás do caminho, dos obstáculos que eu vou enfrentar. Então, escrever objetivos mesmo, ao invés de colocar só número, é uma dica boa aí. Sim. Várias formas de não aí, estratégia, né? Que a gente trouxe. Takemoto, você é especialista. Você fez doutorado em Harvard, você fez mestrado em Cambridge e tudo focado em estratégia. Você sempre quis aprender mais e mais. É sinal que estratégia não é algo simples. Você teve que estudar o tempo inteiro, ir atrás. Você ainda estuda até hoje, que eu sei, cara, de estudo sobre estratégia, você está sempre compartilhando artigo, pô, tô aprendendo e tal. Eu te pergunto, simples assim, ó, já que você estudou tanto, você vai ter a resposta. Se a gente acabou de falar o que não é estratégia, então, o que é estratégia? Vou responder de forma simples, hein? E quem me acompanha vai ver que eu posto exatamente isso. Cara, estratégia pra mim é planejamento, mais direção, mais execução. Pra mim isso é estratégia. Boa. Que vão te levar a algum Excelente. objetivo. É isso. Simples. Tem que planejar, tem que ter direção para aquele objetivo e tem que executar. Isso é estratégia. Não precisa filosofar muito. Basicamente é isso. Excelente. Excelente. Ah, mas só isso? Agora vai tentar fazer. Exatamente. Mas, cara, é só isso, mas essa ordem que você falou, embora óbvia, tem muita gente que não a segue, tá, Takemoto? Até porque eu acredito, cara, e eu vejo muito uma grande inversão no início de se traçar a estratégia. São pessoas começando, e aí você vê se você concorda comigo. Inclusive, para mim, é uma fonte de frustração isso que eu vou falar. Pessoas começando a querer traçar uma estratégia para sua vida a partir de um sonho
que sequer ele sabe se pode um dia alcançar ou não. Sabe aquele livro, o pessoal vem, lê a capa do livro, Sonho Grande. Nunca leu o livro. Mas como ele leu na capa que sonho é grande, ele fala assim, então eu tenho que sonhar muito grande. Aí, você não olha para si mesmo, para os requisitos que você tem, para as particularidades da sua vida, para as circunstâncias que você vive, para as limitações que você tem, e faz um sonho que você, muito provavelmente, faz se frustrar. É por isso que 90% da população se frustra. Então, quando você fala que... Eu achei excelente você falar assim, você não falou assim, eu começo traçando um sonho. Não, eu começo planejando, porque planejar, você parte de onde você está, avalia o que você tem, para ir construindo em cima disso e ir se elevando até seu sonho. O sonho é construído aos poucos, e não o contrário. O contrário te frustra. Perfeito, perfeito. E olha, sonho é sonho. Estratégia é estratégia. São coisas diferentes. Não dá para misturar ambos os assuntos dentro da mesma frase. Você precisa ter sonho. Agora, você vai fazer uma estratégia para alcançar o seu sonho? Não, você vai fazer uma estratégia para alcançar seus objetivos. Que pode ser que alcançar eles, você habilite outros objetivos que você pode buscar e outros, e quem sabe um dia você vai conseguir alcançar o seu sonho. O sonho, ele é aquela luz no fim do túnel que você nunca alcança, às vezes. Você passa a vida inteira tentando. Algumas pessoas chamam isso de propósito. Boa, boa. Até porque tem aquela frase daquele famoso, é um mentor também norte-americano, eu não vou lembrar o nome aqui não, mas ele fala, pô, mire as estrelas, porque se você errar, você vai acabar acertando a lua. Então, é isso que você falou. Não é porque não é para não sonhar, mas sonhe, traçando um plano, fazendo um planejamento, entendendo suas limitações e vai galgando isso. Pode ser que você alcance as estrelas, mas se realmente você não conseguir, você vai tão longe que você chega na lua. É isso aí. É isso aí. Então, cara, estratégia, ela parte... Estratégia é ciência, tá? Estratégia não é empirismo, eu acho que... Blá, blá. Meu irmão, estratégia é ciência. Tudo aqui eu me especializei em estratégia porque dá para estudar. Inclusive, formas de melhorar a estratégia, de ter mais repertório com relação à estratégia. Mas por mais que ela seja uma ciência, ela não é uma ciência exata. Então não é 1 mais 1 igual a 2. Cara, estratégia, velho, depende de tantas coisas para conseguir serem definidas, que foi uma das coisas que eu mais gostei do artigo, cara, porque ele traz a visão do Davi e Golias, cara. Perfeito. Entendeu? E ele contou a estratégia sendo construída, planejada, os direcionamentos sendo ali, né, norteados, e depois ele fez a execução. A gente pode usar até analogia, velho. Vamos usar. Vamos. Inclusive, vamos usar. Sabe por quê? O que eu gostei também, porque quando eu usei essa analogia, no meu livro tem uma parte que eu falo de Davi e Golias, que eu uso lá, e não uso porque eu me baseei, eu uso porque eu tive um sonho mesmo, numa época da minha vida, estava difícil, eu sonhei que eu estava na arena com um gigante, na Roma Antiga, lá, foi um pesadelo, na verdade, era um bicho esquisito, e quase me matou, e quando eu acordei, eu lembrei da história de Davi e Golias. E naquele momento, Takemoto, eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu preciso dar um significado, porque quando a gente dá um significado para as coisas difíceis ou porque a gente tem que viver, Viktor Frankl fala isso em Busca de Sentido, né? Dê um significado para a sua história. Quando você consegue fazer a sua história ser relevante para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor, isso te ajuda a seguir. Então, inclusive, isso para mim é parte da estratégia, né? Onde você começa com o seu porquê ali. Você vai desenhando o seu porquê. E aí eu comecei a pensar, cara, como que Davi venceu Golias? E uma das coisas, cara, você falou, estratégia é planejamento, foi o primeiro tópico que você falou. Cara, ele começou planejando. Ele começou com planejamento, exatamente assim. Ele não foi lá de qualquer maneira. Primeiro porque ele poderia ir com as melhores armas, porque ofereceram para ele, tentaram colocar armadura nele, dos soldados. E aí ele negou. Cara, isso é planejamento. Negar o que não te serve também é planejamento, também é estratégia. Pô, mas tá negando a armadura? Sim, porque sem ela eu sou melhor. O que serve para os outros não necessariamente vai servir para mim. E aí começa a história desse tipo de planejamento. Negar o que não te serve, foi lá e pegou as pedras, porque a melhor arma dele não era a espada, era o estilinguim lá, era a funda. Planejamento de novo, cara. Então, por aí que ele começou. Perfeito. E olha que interessante. Cara, quanto mais simples, melhor é a estratégia. Tem gente que acha que estratégia é complicar.
fazer um negócio tão difícil de entender, mas tão difícil de entender, mas tão difícil de entender, que aí é uma boa estratégia. E ninguém entende. Tem que ser simples. Simples. Então, nesse caso aqui em específico, né, contando a história de Davi e Golias. Assim, eu acho que talvez a história de Davi e Golias você sabe até muito mais que eu do porquê que aconteceu essa questão. Não sei se... Não sei. Se tem como dar uma explicada por quê que teve essa questão do Davi e Golias? Eles estavam enfrentando o exército onde estava Golias e eles falaram... Lá tinha a questão da guerra do one-on-one. Falaram assim, olha, né, pra gente não se enfrentar aos exércitos, manda um daí que eu mando o mais forte meu daqui. O que ganhar, ganha a guerra. Legal. Era um estilo de briga. Sim. Davi não era um soldado, Davi era um pastor de ovelhas. E Davi não estava na guerra. Davi tinha ido até a guerra porque os irmãos dele, que eram mais fortes, estavam lá batalhando e ele foi levar a comida para os irmãos dele. E quando chegou lá, estavam todos os soldados olhando para Golias, que era um gigante, era um homem muito alto, forte, com medo. E Davi olhou e falou assim, uai gente, vocês não vão mandar ninguém lá não? E todo mundo, aquele monte de homem forte, não tinha uma estratégia. E aí ficaram, não, acho que eu não vou ganhar, acho que eu não vou conseguir. E aí Davi se propôs, ele falou, não, pô, eu vou. Mesmo sendo pequenininho, mirradinho. Aí você falou, mas como assim? Provavelmente na cabeça dele ele pensou, eu tenho uma estratégia, deixa comigo. Então não era sobre força, era sobre estratégia. Perfeito. E olha que legal o que você trouxe. Primeiro, ele tinha um propósito. Essa questão do one-on-one, tem vários filmes, eu lembrei do... Aquele do Brad Pitt, não lembro qual foi do... Aquiles. Que é isso, era um contra um, quem ganhar não tem que todo mundo se matar, né? Legal. Ele falou, cara, eu vou lá. Qual que é a sua estratégia? Eu tenho aqui, né, minha arma que eu sei manusear muito bem. Ele não tem capacete. Eu vou tacar uma pedra na cabeça dele e acabou. Simples. É isso. Essa é a sua estratégia? Meu objetivo não é matar o cara? Essa é a minha estratégia. Alguém tem uma melhor? E tem que ser assim, simples, cara. Ó, trazendo pro mundo real. Estratégia, por exemplo, de aumentar market share. Não, porque nós vamos fazer que não sei o que papapá. E market share é tamanho de mercado que a sua empresa ocupa, só para fazer uma tradução pra galera. Boa, e aí a gente vai fazer não sei o que, e vai alavancar, e vai ter um monte de parcerias estratégicas, e que não sei o que. Cara, ninguém entende nada, velho. Mano, como assim, velho? Não. A nossa estratégia é muito simples. Tá vendo esse produto aqui que eles estão com X% de market share? A gente vai criar um produto melhor que eles. É isso. Essa é a estratégia, gente. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia. Acabou. Mas como é que a gente vai fazer isso? Aí são outros 500. Aí. A nossa estratégia é ser melhor que eles nesse produto. Simples assim. Porra, muito bom, cara. Excelente. Porque se a gente for, a gente consegue todo o nosso market share que a gente precisa. Não. Mas não. Cria-se uma planilha Excel com 139 itens. Todos são prioridades. Pô, exatamente, cara. Cara, não, é genial, cara. Genial o que você falou, porque ele põe 3 pilares da estratégia ali pra facilitar a gente. E o que você falou agora, você foi pro primeiro pilar. Diagnostique os obstáculos. Cara, olha que legal, né? Quando você diagnostica os obstáculos, é o que você acabou de fazer dando esse exemplo. O que está nos impedindo? Eles têm um produto melhor. Diagnostiquei o obstáculo. E agora encontra um ponto de alavancagem e um ponto de vantagem sua. Pensando em Davi, você descreveu muito bem o que ele fez. Ele fez o diagnóstico. Falou, cara, achei meus pontos de vantagem. Eu luto à distância. Ele não. Ele precisa chegar perto de mim. Eu tenho pedra. Ponto de vantagem. Cara, eu tenho uma estratégia. Ele não tem. Ponto de vantagem. Então ele se alavancou. E no outro exemplo que você deu do Mundial, ponto de vantagem. Galera, direcionamento, ser melhor do que eles. Acabamos de diagnosticar. Como? Nós conseguimos. Nós temos uma empresa aqui, nós temos uma estrutura. Vamos lá, vamos pensar nisso agora. Sensacional. Diagnostique os obstáculos. É isso. Cara, chega a ser engraçado, porque é isso, gente. Tipo, estratégia é isso. Tem que ser simples. Agora, o simples é o último nível da sofisticação. Como dizia Leonardo da Vinci. Cara, para você simplificar é muito complicado. Então, o diagnostique, cara, poxa, é o planejamento. O planejamento não é você pensar em como você vai sair do ponto A e ir pro ponto B somente.
Planejamento é o que pode acontecer no meio do caminho para eu conseguir criar um melhor planejamento. Quais são as minhas alternativas que eu tenho? Isso tudo é planejamento. Para depois falar, não, a gente só vai reto, vira a primeira direita e segue reto. Tá bom, mas para eu dizer esse caminho, eu tive que checar todas as alternativas antes de dizer que esse era o melhor caminho. Então, olha a simplicidade com o nível de profundidade que a coisa realmente é. Pô, verdade, é profundo, é simples, porém é profundo. E pegando tudo que a gente ensinou até aqui, até dos episódios anteriores, 2 pilares eu vejo aqui para ter um diagnóstico e um planejamento que, de fato, você se inicia uma estratégia de valor, cara. O primeiro é a gente ter a consciência dos nossos vieses. Para planejar, a gente falou sobre isso. O que a gente cai no maior viés? O viés do otimismo quando a gente vai planejar, porque a gente para de ver os obstáculos, a gente desenha o mundo ideal, a gente vai no contrário do que ele fala aqui, a gente não diagnostica os obstáculos, a gente começa a diagnosticar os checkpoints de chegada, onde eu vou ter meus prêmios, e esquece dos obstáculos até chegar lá. Então você não planeja como enfrentar esses obstáculos. E o segundo pilar, para mim, que a gente fala aqui o tempo inteiro, cara, é a assunção de responsabilidade. Um bom planejamento é um planejamento onde você tem os obstáculos claros e sabe que você vai assumir a responsabilidade por enfrentá-los. É o papo reto, né, Vitão? Sabe? Papo sem reto. florear, velho. Tipo, a gente é sensacional, nossa empresa é incrível, eu sou incrível. Calma, velho. Mais ou menos, né, velho? Tem algumas coisas que, beleza, a gente é muito bom. Mas a gente tem várias coisas que também a gente não é tão bom assim. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de assumir, porque se a gente não assumir, isso pode virar uma fraqueza pra gente no meio do caminho. Exato. Esse é o ponto. E com certeza vai virar. Não é apontar dedo, né? Que é o que muito acontece, né? Hoje em dia voltando dos episódios anteriores, né? O quebra-cabeça vai se montando aqui, isso que é o legal que a gente vai conversando. E olha que são fontes diferentes que a gente traz, né? As mesmas pessoas falando de perspectivas diferentes, chegando nas mesmas conclusões que a gente sempre chega aqui, que a gente viveu na prática. Nós temos anos de experiência, então a gente entende exatamente o que as coisas acontecem. Mas é isso, a gente cai num caos, um apontando o dedo pro outro. Pois é. Então é complicado, entende? Porque nesse momento de planejamento, na estratégia, ele é um momento tenso. Porque você está falando de um momento de incerteza praticamente que absoluta. Você está praticamente ali, ó, numa folha em branco. E você começa a desenhar o caminho ali. E você tem várias formas de ir. Só que agora, se você não constrói um ambiente que as pessoas têm capacidade de dialogar de maneira construtiva, nem indo para o extremo de todo mundo querendo se matar, apontando o dedo, papapá, e nem para o outro, que é todo mundo jogando confete pro alto e só coisa boa, só o quanto a gente é foda, o quanto a gente é incrível, o quanto... Porra, também não dá, entendeu? Vamos lá, galera. Vamos ser realistas aqui na parada. Então, é fundamental, cara. Planejamento é fundamental. E engraçado que as empresas gastam pouquíssimo tempo nisso. Pouquíssimo tempo. É como se isso fosse um custo. Cara, não é custo, mano. É investimento. Exatamente. É um dos maiores investimentos da empresa. Ou da pessoa. E quando investe, posso estar errado, mas pelo menos, né, um pouco da minha percepção, ver se você concorda comigo. Né? Aí vamos ver o mercado brasileiro aqui de grandes corporações, a gente conhece, a gente teve clientes. Quando investe, não me parece muito uma estrutura para planejamento estratégico. Me parece mais um evento para animar o pessoal para começar aquele ano, entendeu? É verdade. Verdade, total. Tem muito gap, cara, nesse processo de planejamento estratégico, sabe? Exatamente. Daria um episódio só disso. Não, mas nós vamos trazer, não tenha dúvida. Inclusive, dentro de estratégia, tudo que a gente fala aqui é estratégia, né? No final das contas. Mas dentro de estratégia, nós vamos trazer vários pontos ainda muito interessantes. Esse que você está falando nos puxa para o próximo tópico do artigo que ele fala dos 3 pilares, que é crie e foque em direcionamentos claros, sobre ter política orientadora. Tem a ver com isso que a gente estava falando agora, que as empresas fazem um evento para motivar, mas ninguém sai dali com o que você, cara, colocou perfeitamente, com um direcionamento. É isso. Foco. Palavra, foco. Para onde eu tô indo? O que eu preciso mudar? O cara volta pro escritório e continua fazendo o que ele fazia no dia anterior, porque aquele evento deixou ele feliz, fez ele comer um monte de coxinha, tomar bastante refrigerante e nada mudou. Sim. E olha o grau de simplicidade, né? Focado e simples, cara. Qual que é
o nosso direcionador. Ou os direcionadores, tem que ser claro. Né? Pegando de novo, Davi e Golias, qual que é o direcionador? Eu tenho que acertar a cabeça desse cara. Ponto. Não tem o resto. Não tem braço, não tem perna, não tem peito. Cara, é cabeça, velho. Se não tiver cabeça na estratégia, no direcionador estratégico, a estratégia não para de pé. Quais são os requerimentos básicos? A gente chama na estratégia de alavancas, por exemplo. Quais são as alavancas que eu preciso ter para conseguir fazer a minha estratégia funcionar? Se você não for sincero que você não sabe qual é a melhor arma, você não sabe a fraqueza do adversário, você tá ferrado, velho. Você vai lá e vai morrer. Vai reclamar ainda. Ainda vai falar que vai pôr a culpa em um monte de outra coisa. Que era a espada que tava ruim ou era a armadura que tava velha. Pois é. E a gente faz isso com as nossas próprias vidas, velho. Tá ligado? Ah, cara, isso que você falou, assim, eu achei sensacional quando você falou quando você não sabe o direcionamento, você não sai dali sem saber para onde ir ou o que fazer, porque para mim uma das pedras da esquina da estratégia é a preparação. Uhum. Então, vou puxar Davi de novo. Se tem uma coisa que Davi era preparado. Então, até quando ele era pastor de ovelha, inclusive Jordan Peterson, cara, ele fala um negócio sensacional. Ele fala assim, o pastor de ovelha, todo mundo acha que ele é manso, mas ele tem uma ambidestria nele, e é por isso que ele é usado muito na Bíblia. Inclusive Jesus é comparado a um pastor, porque ele tem uma ambidestria nele. Olha que interessante, cara, muito importante. Ele é zeloso, sutil e gentil o suficiente para cuidar das ovelhas, mas ele tem que ser mais monstruoso que os monstros que querem pegar a ovelha, porque senão ele não protege. Então ele é as duas coisas. Ele é o que cuida, ele é o que destrói. E, cara, Davi era um cara preparado. Então, se você não sabe o direcionamento, igual você está falando aqui, você não sabe nem para que você está se preparando. Você vai se preparar para quê? Se você não tem uma estratégia, um direcionamento, você vai fazer curso para quê? Você vai sair fazendo um monte de curso, vai sair treinando todo mundo de um monte de coisa que nada a ver. Então, sem o direcionamento, até a sua preparação fica defasada. Com certeza. Foi o exemplo que você deu no início, né? A galera começa a querer dar ideias, né? Do tipo, bota uma armadura. Usa uma espada ao invés de uma funda. Isso aqui vai dar errado. Não sei o quê. Cara, se você não tem um direcionamento claro, você começa a ceder. Porque vai estar todo mundo ali querendo dar o pitaco. E esse pitaco, cara, não tá condizente com o direcionamento claro. Então, se o foco é cabeça, Exato. Cabeça não dá pra encaixar com espada. No sentido do cara ser 10 mil vezes maior. Então, cara, tá fora, brother. Não tem espada na estratégia. Tem arco e flecha. Ok, já é uma arma boa, que dá pra gente conversar. Mas eu não sei usar arco e flecha. Então tá fora também. Eu tenho que usar armas que eu saiba. E tal. Ou seja, o direcionamento claro, às vezes não, por muitas vezes, é mais pra tirar os nãos da frente. Tipo, isso aqui não é parte, isso aqui não é parte, isso aqui não é, essa ideia não é válida, porque não atende o objetivo, isso aqui não funciona, porque não vai levar a gente pra tal lugar, do que somente ter a ideia da estratégia. Olha que interessante. Pô, cara, muito bom. Entendeu? Por isso que direcionamento estratégico tem que estar escrito. Tá aqui, ó, pá. Não pode ser subjetivo, é simples e é claro. É cabeça. Bom. Foco na cabeça. Na perna, isso. Cabeça. Braço, cabeça. Cabeça. Foca na cabeça. Esse é o direcionamento, galera. Esse é o direcionamento. Cara, eu adorei o que você falou de a estratégia ter muito do saneamento. Cara, fazer estratégia também é sanear o que você não vai usar. Achei muito legal isso, porque muitas vezes as pessoas não fazem isso, cara. As pessoas confundem, inclusive, que eu vou te falar, cara. Eu já vi equipes fazendo reuniões de brainstorm como direcionamento estratégico. E você que é um cara de estratégia, eu vou te perguntar, faz sentido? Para definir estratégia? Não. Para começar alguma coisa, beleza, mas para sair de lá com uma estratégia? Cara, não, você sai de lá, você pode usar o brainstorming para várias coisas no processo de estratégia. Mas ela ser formada através de um brainstorming, não, pelo amor de Deus. Não existe, velho. Não é estranho? Não existe. Não é que não é estranho, não existe. Ou vai sair uma coisa que não é uma estratégia. É isso.
E aí depois vão falar, pô, mas é que não sei o que, é porque... Ah, vão tentar achar alguma desculpa. Não vai sair uma estratégia. Eu tenho certeza absoluta. Vai sair, sei lá, cara, um monte de meta, um monte de, sei lá, iniciativas, um Excel, que nem você comentou. Isso aí sai. Agora, uma estratégia não vai sair, não. Não sai. Agora, nesse direcionamento que se dá, aí eu queria pensar com você aqui, a gente batendo papo, como que você consegue também fazer as pessoas comprarem, né? Porque quando você começa com porquê, eu acho que já é um caminho. Você começa com porquê, mas como você fazer as pessoas comprarem esse direcionamento? Porque é muito fácil também, principalmente em empresas grandes, quando a gente tem muitas equipes, as pessoas se desviarem rapidamente, cara. Rapidamente. É porque não é simples, cara. Geralmente ela é muito complicada de entender. Boa. Então imagina, velho, você Simplicidade deu, de novo. pô, você deu o exemplo da própria planilha, né? Não sei se vocês literalmente têm uma planilha ou se você viu uma planilha de fato. Mas, pô, se você tem lá vários itens, cara, e eles às vezes nem se conversam um com o outro, você não consegue entender qual que é a estratégia. É verdade. Olha, a nossa estratégia é melhorar a nossa eficiência operacional, a nossa estratégia é melhorar a market share, a nossa estratégia é ser o melhor de ESG, a nossa estratégia é ser o melhor de retenção de talento. Tá, qual que é a nossa estratégia, mano? Tá ligado? Qual que é a nossa estratégia? Tem que dar mais lucro? Tem que reduzir custo? Tipo, caralho, bicho. Qual é? Eu não entendo. Qual que é? Pra onde a gente tá andando? Bom. Então a simplicidade, cara, é isso. É nesse nível que eu brinquei do tipo... Tem que ser tão meio, abre aspas, simples, do tipo... Ah, é isso? Aham, é isso. É isso, é isso. É isso. Foco, né? O foco, ele é muito a favor da estratégia. Porque se você der um Google, você foi falando, eu fiquei pensando aqui. Eu consigo, inclusive, dar um Google e falar assim, o que faz uma empresa ter sucesso? Aí ele vai listar para mim, eu acho no Google aqui, tudo que você falou. Pô, eficiência operacional, você tem que reduzir custos administrativos, você precisa aumentar a produtividade, né? Você tem que sempre inovar. Cara, eu listo um monte de coisa. Se eu pegar essa lista e querer criar iniciativas e estratégias para alcançar todas elas, simplesmente eu entro num caos. Eu estou querendo atingir todos os ótimos. Não, Possível. cara, eu preciso, é o que você falou, eu preciso compilar focos. Cara, qual é de fato a sua estratégia? Para onde de fato você quer levar isso aí? Perfeito. Cara, perfeito. Se você tem muita prioridade, você não tem nenhuma prioridade, é o que você está trazendo, fato. Boa. Mas tem um elemento que é muito legal da estratégia, sabe qual que é? Você tem recursos finitos, parceiro. Você não tem dinheiro infinito, tempo infinito, tudo infinito. Você tem recursos finitos, cara. Então você tem que usar o melhor que você consegue dentro desses recursos finitos para pensar a melhor forma de você alcançar o seu objetivo. Pô, massa demais, cara. É isso. E aí tem os pontos fortes, as fraquezas que você vai explorar, os obstáculos que você tem que enfrentar. Cara, e olha que legal, é simples, de novo. O que você falou foi simples. De novo, volta à simplicidade. É simples e é meio óbvio, mas, cara, eu não sei por que as pessoas não conseguem pensar nisso. Eu falo, o ativo mais valioso de uma empresa é sempre os recursos que ela tem. Você falou, os recursos são finitos, eu preciso pensar eles. Pensando em estratégia pessoal, eu puxando pro meu livro aqui de novo, eu sempre falo, cara, o recurso finito nosso é a atenção. Que é a energia que a gente tem, que ela é finita, e o tempo que a gente tem. Quando você pega a sua energia durante um período de tempo para alguma coisa, isso se chama atenção. Você está dando atenção para alguma coisa. E, cara, uma das coisas que eu estava lendo aqui sobre a questão da atenção é que as pessoas, elas não se lembram, elas são tão afastadas do fato de que um dia elas vão morrer, né? Hoje em dia o mundo ele nos afasta dessa realidade, que um dos maiores erros é aquele que Buda falou quando perguntaram para ele, né? Qual é o maior erro da humanidade, Buda? Aí o Buda falou, o maior erro do ser humano é ele achar que ele tem tempo. Não caia nesse erro. Lembre-se, é limitado. Sua energia, sua atenção, invista da melhor maneira possível. Estratégia. Não, perfeito. Essa questão do Buda, cara, pô, super real, é isso, cara. Dos recursos finitos que nós trabalhamos é o tempo. Então você não pode criar uma estratégia que você não vai ter tempo suficiente para executar ela. E aí, o que entrou? Cara, olha aí. O bloco 3, exatamente, ó. A gente já fez o diagnóstico dos obstáculos. E olha que legal, olha um dos obstáculos que a gente acabou de chegar aqui também, que você tem que ter diagnosticado lá atrás. O limite de tempo, o limite de recurso. Esse obstáculo é o primeiro, que você nunca pode esquecer. Depois, crie e foque em direção. E por último, cara,
Aí, exatamente entrou nos 3 pontos que você falou, execução, né? Garanta execução com excelência. Emoto, cara, primeiro de tudo, o que é garantir excelência? Muita gente também joga isso no ar, né? Subjetivo. Ah, eu sou excelente. O que é excelência? Vamos tentar dar uma definida aqui, chegar no ponto. Legal. Pô, vai você primeiro aí, você que provocou aí. Cara, Dá que pensar, pera aí, tem que pensar. Hoje eu fiz um post, cara, que pra mim eu falo sobre gerenciamento de consistência no meu livro, que é um dos princípios de gerenciamento da autoliderança, que é o gerenciamento de consistência. E consistência pra mim é sinônimo de excelência. Lá no livro eu adoto, né? A excelência, eu fiz um post hoje que eu falo exatamente sobre isso, né? Que aprender a falar é básico, concorda? Toda criança vai aprendendo o básico ali. Mas quando você aprende a expor corretamente as suas ideias, aí você gera uma comunicação de valor. Cara, aprender a comer, todo mundo aprende a comer. É básico, é instintivo. Então você come. Isso é sobrevivência. Você faz isso para sobreviver. Mas quando você aprende a comer bem, a focar no que te faz bem, a focar no que não te faz mal, né? Elimina o que te faz mal, você está fazendo o quê? Gerando saúde. Ou seja, só esses 2 exemplos, eu falo muito sobre isso. Quando você cuida do básico para ir elevando ele a níveis maiores, você está buscando a excelência. Então nada mais é do que partir do básico e ir cuidando para que o básico vá se elevando. Nisso, você está galgando rumo à excelência. Simples também, né? Não tem nada de complexo. Sim. Aristóteles fala que é um hábito, né? A excelência é um hábito. Perfeito, cara. Perfeito. De você sempre buscar formas de melhorar. E você isso. consegue ir eternamente. Você não vai chegar num lugar que, ó, a partir daqui acabou. Eu acho que tem um certo nível que, a partir dali, eu acho que chega tudo meio que ser excelência. Mas, cara, é a execução, entendeu? A execução, ela precisa ler o objetivo, que virou uma estratégia, que virou os direcionadores, ela precisa ser executada. É igual Davi e Golias. O que adianta o cara ter feito lá um puta diagnóstico, entendeu? Que beleza, é a cabeça do cara que não é, que é o lado fraco dele. Tem a arma que ele gosta. Tudo que ele planejou, beleza. Chega na hora de jogar a pedra. Ele não acerta. É isso aí. Ele erra. Então, cara, tem que ter execução. Sem execução, nada se materializa. É isso. Estratégia é papel, é gasoso. Você não toca. Perfeito. Perfeito. Aí tá no mundo das ideias de Platão, né? Mundo das ideias. Aí você tem que trazer ele para o mundo da execução, o mundo real. Quer algo mais frustrante ainda do que pelo menos você foi lá, pegou a pedra e tacou e errou? É sinal que você não treinou o suficiente, você não se preparou o suficiente. Mas você quer algo mais frustrante, que eu acho que acontece muito em uns erros mais básicos? Você chega lá na frente do gigante, você põe a mão assim, você fala, ih, esqueci de pegar a pedra. Ou seja, você esqueceu de executar o básico do básico. E quer ganhar como? Pois é. Não tem jeito, cara. A execução tem que estar... Por isso que a execução ela vem como sendo o último passo. Porque é onde a coisa acontece. Estratégia e execução, elas são irmãs gêmeas grudadas. Tem que estar as duas coisas juntas. É. E aí a execução, ela precisa ser feita no mais alto grau de excelência dentro das condições possíveis, né? E praticar tudo aquilo que foi planejado. Se a gente não vai fazer tal coisa, a gente não vai fazer tal coisa. E acabou. É isso aí. Acabou. Não é espada, velho. Não tem que ficar discutindo espada. Espada. Não, espada já foi. Espada já ficou lá atrás, essa discussão. Agora vamos discutir qual pedra. Qual pedra agora? Isso. É pedra e funda, velho. Ponto. Excelente. Mas se der errado, a gente faz uma outra estratégia. Mas o objetivo dela é matar o cara com uma pedra e uma funda. É assim, velho. Mas eu não concordo. Então tá fora. Por favor, né? Se retire. É isso, brother. Vai pro lado do Golias, então, pô. Tem gente que não concorda com as coisas e fica. Ela só atrapalha. Tá aí um ponto importante da execução. As pessoas que estiverem lá, elas precisam acreditar naquilo, velho. Quem não acredita, ok, você consegue ir apoiando, né? Agora, tem gente que não é que não acredita, ela não acredita, mas ao contrário, ela quer que dê errado e atrapalha. Cara, nisso até você podia abordar de novo bem rapidinho aquela questão do consenso, que isso pra mim me pegou e é sempre muito importante. Inclusive eu sempre uso
E isso que você explicou, que tem a ver com as tomadas de decisão, inclusive, que dentro da estratégia as tomadas de decisões, né, são mais do que necessárias. E aí você sempre fala aquela questão do consenso, cara. Depois que consensou, né, o commit, cara, acabou, velho, não adianta você ficar falando. Então é até bom dar uma explorada nesse tempo, que é sempre muito legal essa partezinha. Boa, do disagree commit, né? Que é Esse aí. uma das técnicas, né? Uma das expressões, não chamaria nem técnica, uma das expressões com relação à tomada de decisão. Então vou pegar o caso do Davi e Golias. É isso, o cara tá lá, ninguém quer enfrentar o maluco, todo mundo cheio de ideias, cheio de formas de matar, mas ninguém quer ir lá e ser a pessoa. Legal? Beleza. Aí vem um cara e fala: não, eu tenho aqui uma ideia, e a minha ideia é jogar uma pedra na cabeça dele. E vai matar ele. Ah, mas eu não concordo, porque eu acho que a pedra é muito pequena, é porque o cara é muito não sei o que, é muito longe. Não, não. Dá pra acertar, porque eu já fiz isso, papapá, olha aqui, não sei o que. Beleza. Podemos ir desse jeito? Não, porque eu acho que não dá pra ir, tem que ser de um jeito diferente. As outras pessoas, né? E o cara ali sustentando. Galera, dá pra ir, papapá, olha isso, tá? Mostra lá todo um plano, não sei o que. É isso. Dá pra ir. Alguém tem outra alternativa? Ninguém fala nada. Então é isso, gente. É com pedra e é desse jeito. Essa é a minha estratégia. Acabou. Daqui pra frente, galera, é dessa forma. Ah, mas eu acho que vai dar errado. Sai fora, sai do exército, você não tem que ficar mais aqui. Então é isso. Briga, 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 briga. Pode discutir, 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 discutir. Traz os argumentos, fundamenta, vê qual faz sentido, junto o que tem de melhor daquilo tudo e bate o martelo. Daí pra frente é o que foi batido o martelo. Ninguém mais olha pra trás. Ninguém mais olha pro processo de tomada de decisão. Aí é só pra frente. Legal. Aí é só commit, só comprometimento. E vai ter gente que não vai concordar. Essa, Vitão, sendo muito transparente, tira do time. Tira da sua vida, tira da empresa. É isso, elas vão atrapalhar. Atrapalha. A não ser que elas se internalizem e mudem. Mas eu acho que não acontece, velho. Elas ficam criando, viram um câncer lá na empresa. Ou na sua vida, né? Não atrapalha só você ou quem tá fazendo estratégia, mas contamina quem, por exemplo, já estava em dúvida, né? O cara acaba sendo um disseminador de ideias ruins dentro da empresa. Cara, excelente. Perfeito, perfeito total, cara. Outra coisa, cara, que enquanto você foi falando aí, né, que, pô, não, aí o cara, não, mas tinha que ter usado. Sabe que tem uma coisa, vamos supor que, eu até falo que nem precisa virar a página, né? Nesses exemplos que você dá, quando você foi falando, eu falei, pô, não é nem virar a página, porque quando você está lendo um livro, algumas páginas puxam as anteriores para você relembrar. É fechar o livro e começar outro. Então, no momento que você bate o martelo, igual você falou, nesses momentos, cara, fecha o livro. Acabou, beleza? O livro agora é o livro da execução. Nós não vamos mais discutir se é pedra, se é espada. Todo mundo decidiu que é pedra. Então agora é o livro da execução com pedra. Todos estão nele. Não tem mais como voltar. E aí, cara, nesse da execução com pedra, um ponto que o artigo fala bem no finalzinho lá, que aí ele puxa de Davi e Golias, ele fala assim, sabe uma coisa muito importante para uma estratégia? É você ter a capacidade de fazer escolhas difíceis. Cara, aquele ali me pegou. Que geralmente está todo mundo correndo atrás de escolhas fáceis. A gente está sempre fugindo do que é difícil. Mas aí ele vem e joga na nossa cara assim. Boas estratégias requerem que em alguns momentos você precisa fazer escolhas difíceis e ir nela. Como, por exemplo, deixa comigo, eu vou com a pedra e eu vou enfrentar o gigante. Aí eu vou fazer essa escolha difícil. É necessário para nossa estratégia. E aí? Precisa de coragem, né? Não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. E, de novo, estratégia, cara, não é uma vez na vida e acabou. Cara, é o tempo todo. Se o Davi... Quem que foi jogar a pedra? Viu, Golias? Davi, né? Davi. Se ele errasse e não conseguisse matar, ele teria que inventar uma outra estratégia da cabeça dele. Mas, provavelmente, ele ia morrer. É isso que ia acontecer. Mas, se ele não tivesse ido lá tentado, ele já teria perdido, cara. É isso aí. Ele, o povo todo, né? O povo todo de Israel teria perdido. Então, cara, tem esse lado da coragem também, porque é incerteza. A estratégia pode ser que não funcione, velho. Porque da forma que a gente fala, parece que vai dar certo. Pô, pode ser que não, velho. Pode ser que dê errado. E você vai ter que sentar de novo. Mas aí é um outro cenário, outras variáveis. De novo, aí você tem que fazer tudo de novo.
E olha Isso que é interessante, estratégia né? viva. É isso que eu ia falar. A estratégia viva, olha que interessante. Tanto você falou uma coisa que encaixa nisso agora, né? E se falhar? A estratégia não acabou. A estratégia também é para se reinventar. A sua tentativa pode ter morrido. A sua estratégia, ela é eterna. Você vai estar sempre remontando, fazendo. Cara, é isso. A estratégia é viva. Perfeito. É isso. E E muitas confiança, vezes. hein? E confiança, com certeza. Mas ó, pensa, por mais que o como não deu certo, o porquê você tá fazendo continua sendo o mesmo. O mesmo. Então, a estratégia às vezes ela tá ali, materializada, só não conseguiu fazer dessa forma que você pensou. Ué, pensa em outra. Cara, muito bom isso que você falou. Eu sempre digo isso, né? É o que você falou, você sempre linkou a estratégia com propósito. Eu acho que a estratégia, ela é o meio de transporte do propósito, a gente poderia dizer assim. Porque, Ó, não é? ó, Porque, gostei. cara, propósito você não negocia, mas a estratégia você muda para continuar levando o seu propósito. E dentro da estratégia, você negocia meta, você negocia objetivo, você negocia caminhos, o como, isso é negociável. O seu propósito jamais será. E aí, cara, é isso aí. A estratégia tá sempre ali. Perfeito. E olha, a gente é a prova viva disso, né? Porque, poxa, ambos, né, eu e você, nós temos como propósito esse lado, né, de melhorar a vida das pessoas, né, de conseguir agregar valor para que as pessoas cada vez mais elas consigam ir atrás dos seus sonhos, propósitos, né, objetivos e assim por diante. O que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu fazia há 10 anos atrás. Eu tinha o mesmo propósito, pô. Boa. Só que hoje eu penso de uma maneira diferente e que eu acho que eu posso fazer isso, né, esse propósito de uma maneira maior, de uma forma que eu consigo fazer hoje. Talvez daqui 10 anos, eu vou estar fazendo de uma forma diferente. Mas vai estar lá as mesmas coisas. O objetivo vai mudando, mas o propósito é o mesmo. É isso aí. O objetivo vai mudando, a estratégia vai se formando em volta dos novos objetivos, mas o propósito é sempre o mesmo. É isso aí, cara. Perfeito. Agora, a gente falou de confiança, uma curiosidade que, na verdade, eu tô contando que eu ouvi num podcast de Davi e Golias. Você sabe que Davi, quando ele foi lá, ele pegou 5 pedras. E aí, quando a gente lê a história, você fala assim, pô, ele pegou 5 para ter 5 chances, né? Porque se ele erra a primeira, ele já pega a outra e já fala, pô, se o cara vier correndo, eu já acerto outra. Aí, um teólogo, ele explicando, ele falou assim, sabe por que Davi pegou 5 pedras? Não foi porque ele queria ter 5 chances. Ele tinha certeza, ele tinha confiança que ele ia acertar. Ele pegou 5 pedras porque contaram para ele, e a gente encontra nos dados históricos, que Golias tinha 4 irmãos. Então ele falou, eu vou matar Golias, mas se um dos irmãos, daqueles irmãos vierem, eu tenho mais 4 para matar os outros 4 que vierem. Falei, rapaz, esse cara tá confiando na estratégia mesmo. E ó, já previu aquilo que poderia acontecer, que é uma das coisas que eu também adoro da estratégia, que é o efeito. Aí tem vários efeitos, tá? Mas tem um que é o efeito cascata. O que acontece se essa estratégia der certo? E depois, Pode né? vir 4 irmãos. E se eu Olha que derrubar legal, um? né? Pode vir o exército inteiro. E aí? Olha aí. Galera, seguinte, Gerenciamento de consequências. pode acontecer isso. Então, estejam preparados. Não fiquem aí comendo pipoca e vendo um filme de cinema. Fiquem Que legal, prontos. né, cara? Que legal. Estratégia Porque também, se o né? negócio vir, vocês já estão prontos junto. Cara, É muito isso, bom. cara. Excelente. Inclusive, o coração do jogo de xadrez é isso, né? É o máximo de jogadas que você consegue prever na frente. É justamente isso que é uma boa estratégia de xadrez, né? Ou uma dos atributos. Boa. Cara, eu poderia falar sobre esse assunto assim, puta, por muito tempo. Por muito Ah, nós tempo. temos Porque que esse assunto trazer não mais. acaba. Não acaba. Você não consegue acabar esse assunto. E é aplicável em tudo, né, Takimoto? Quando você pensa em estratégia, não é só para grandes corporações. Ela é aplicada. Você ter uma ideia, você quer correr uma maratona? Você pode criar uma estratégia para você se preparar. Você quer começar a se alimentar melhor? Você pode criar uma estratégia para se alimentar melhor. Ou seja, ela tem dimensões variadas e aplicáveis a todo e qualquer momento da sua vida, cara. Por isso que estratégia é fascinante. Sim. Posso fechar então? Da minha parte, vou pegar até um trechinho do artigo e vou literalmente ler pra galera. Bora. Boa. Aí Para é quem tem uma. preguiça de clicar no link, lê aí para nós um trechinho. Legal. Aí, ó, a gente vai até jogar no início essa dica. Porque essa dica é pra você que tá assistindo a gente. É pra você. Então, vamos jogar até no início, que você tem que ficar até o fim. Você tem que ouvir isso. De verdade. Porque essa frase, ela vai traduzir tudo que a gente falou e você pode fazer amanhã se você quiser.
Ó, se você chegou até aqui, é para você essa frase. Vai lá. Faça uma lista de 10 coisas que é importante para você. Mas faça de verdade. Pensa, reflita. Pense em tudo que pode acontecer, que pode te impedir de alcançar esses objetivos que você colocou. Descubra como que você pode superar esses obstáculos e tudo que pode te atrapalhar de superar esses obstáculos. Então, escolha o primeiro item e lança a pedra na cabeça do gigante, que é o seu objetivo. Cara, sensacional. Vai funcionar. Tenho certeza absoluta e não é papo de coach. Vai funcionar, eu tenho certeza absoluta. Porque falas aqui quem já praticou muito e pratica. É isso. Exatamente. Muita gente nos conhece, né, Takemoto? O que a gente fala aqui, cara, a gente vive isso. Ou viveu em algum momento, né? Skin the game total. Muito bom, cara. Excelente. Excelente. Você acabou de dar uma mentoria grátis. Você tá gostando da mentoria grátis, né, cara? Não, grátis não. Grátis eu dou porque eu gosto das pessoas, mas não é tão da hora, não. Por quê? O que você tá querendo aprontar aí? Não, de jeito nenhum. É porque você acabou de... Né, essa dica que você deu, esse passo a passo aí, é uma mentoria, uma mini mentoria aí, já uma parcelinha da mentoria grátis, entendeu? Não, mas vamos deixar primeiro pra gente dar, né? Você vai dar a mentoria pro nosso amigo que ganhou lá. Nosso camarada dos States. Sim. Aí, vamos fazer um teste. Eita, você comprometendo a gente de novo. Não, mas agora é um teste mais controlado, porque da última vez eu brinquei, quem assistiu sabe. E depois a gente ficou desesperado aqui. Sim, eu fui muito skin the game. Não, sério agora, 3 mentorias. No máximo. Então os 3 primeiros que cumprirem o que a gente falou no último episódio, não vamos repetir, tem que ir lá e ver. É isso aí. Boa. A gente dá mais uma semana aí de prazo. Você tá estendendo mais uma semana, cara? É isso. Tá. Então, querendo ou não, a pessoa tem que ouvir esse, tem que ouvir o outro, e tem que fazer certo, galera. Tem gente que fez errado. Tem que fazer o passo a passo. É isso aí. E o passo a passo... Tá bom, beleza. E nós vamos abrir logo no dia seguinte desse episódio, né? Isso. E a gente vai avisar nas redes sociais, nas nossas, tem prêmio de novo. Então, assim, é o máximo que a gente pode fazer, galera. É o máximo. Fora isso, é só eu literalmente ligando para cada um de vocês e sendo Papai Noel aí. Mas a gente não tá em dezembro ainda, né? E eu tenho filho para alimentar agora, fraldas para comprar, né? Tipo... E depois que nosso amigo Henrique Medeiros, eu acho o nome dele, ganhar a mentoria, ele vai dar um depoimento aqui para saber como é que foi. É isso. Cara, a gente tá tentando, Vitão. É o máximo que a gente consegue fazer para ajudar as pessoas. Fora o podcast, que é sensacional. Né? Cara, tá bom, tá excelente. Cara, muito bom, papo incrível. Um especialista em estratégia, o Eric Barker, que eu amo aqui como artigo, então foi excelente. Boa. Então é isso. Galera, obrigado, Takemoto, valeu demais. Grande abraço. Tamo junto. Abraço. Falou.